Tchau. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Êxito Juris Podcast. E hoje temos um convidado muito especial, Dr. Alexandre Alves Ramos, advogado, contabilista, e vamos tratar de um assunto muito interessante, a intersecção do sucesso entre a contabilidade e o direito empresarial e tributário. Dr. Alexandre, muito prazer tê-lo aqui. Esteja à vontade, pode fazer uma apresentação de quem é, né? Quem é Alexandre Alves Ramos. Antes eu gostaria de agradecer também a presença do meu sócio, o Igor. Boa Seja tarde. bem-vindo também, Igor. Bom estar com você novamente. Mas antes, eu vou fazer um breve resumo do seu currículo. Se eu fosse ler o currículo, era só um episódio só lendo o currículo dele. Pensa num cara que tem um currículo invejável, no bom sentido. Bom, e de fato, eu tenho um currículo de peso, provindo de Belo Horizonte, não é isso? Isso. Mas ganhou a honra de cidadão honorário de Ji-Paraná desde 2019, né? Olha só, sim. Isso é fora de série. Minha segunda certidão de nascimento. Que legal, que legal. Atuando na contabilidade desde 87 e no direito desde 2001. Acredito que tenha formado na Ubra, né? Antiga Ubra. Sim. Especialista em gestão pública, direito cooperativo e processual do trabalho. E agora passo a palavra para você fazer suas considerações iniciais. Permita-lhe chamar de você, que a gente é colega há muito tempo, pela época aqui do início da sua atividade jurídica, nós fomos contemporâneos, pelo menos um pedaço da Ubra. Eu entrei em 97 e saí em 2003. Então, eu acho que cruzamos aí pelos corredores da Ubra. Seja bem-vindo e fique à vontade. Muito agradecido pela oportunidade. Eu gostaria de cumprimentar o teu público, que eu tenho certeza é um público seleto, elogiar esse programa teu, né, a tua equipe, que é uma equipe nota 10, você, o Dr. Hudson, sua esposa, enfim, as pessoas que trabalham nos bastidores para tornar esse evento possível. E elogiar, porque termos o prazer, o privilégio de ladear com uma pessoa tão importante como é o senhor, uma pessoa renomada, uma pessoa respeitada, uma pessoa benquista, né? E a gente só consegue realmente colher bons frutos. Então, eu tenho certeza que será de grande valia para o público, que a gente percebe que esse programa teu, além de ser um bate-papo descontraído, é informativo, traz assuntos aí punjantes que realmente interessam à sociedade, aos contribuintes e aos cidadãos em gerais. Igor, esqueci de passar a palavra para você, mas fique à vontade. Boa tarde a nosso público, né, a todos que estão assistindo, que possam vir assistir também. Doutor Alexandre, faço as palavras do Dr. Vladimir as minhas, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Já deu para perceber que está à vontade. Tá à vontade. Às vezes o convidado passa um nervosismo, mas a pessoa já está muito acostumada com o programa, podcast, entrevista, então já vai ficar muito tranquilo. O nosso podcast, igual como o senhor falou, traz aí assuntos informativos, traz aí assuntos do dia a dia do empresarial, no dia a dia do direito tributário, da contabilidade. Então hoje a gente vai bater um papo com um pouquinho da sua história, que vai casar muito com o que a gente atua aqui diariamente, que é o direito e a contabilidade. Você é contador também? Eu sou contador, o doutor é advogado e o doutor Alexandre é os dois. Então vai juntar aí para poder bater um papo bem tranquilo, descontraído, para poder, além de conversar, trazer informação para quem não vai nos assistir posteriormente. Então, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. Doutor Alexandre chegou em Rondônia em 85, né? E como foi essa chegada e o que motivou essa mudança lá de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais, das terras de Minas, para o nosso estado naquela época, na década de 80? Na realidade, eu morava em cidade grande, mas tinha um sonho de morar no interior. E Ji-Paraná fazia parte do meu sonho, mas eu não conseguia identificar. Mas eu sabia que no fundo tinha uma ilha coração. E foi o seguinte, eu tinha concluído a programação de computadores na minha cidade, né? A gente já trabalhava na área administrativa e eu falei, olha, eu vou montar uma escola de informática em Ji-Paraná.
Eu tenho uma irmã que mora aqui. Já conhecia aqui antes? Já conhecia minha irmã. Não conhecia, eu não conhecia. Mas tem uma irmã, que ela mora até hoje, né? Tenho 2 sobrinhos, um é colega nosso de advocacia, o Dr. Roger. Ah, Roger. E o irmão dele, que é médico, né? E essa é minha irmã. E eu tinha vontade de conhecer Rondônia. E falei, olha, aí concluí meus cursos de programação, falei, eu vou para Rondônia. Só que tem um detalhe, quando eu cheguei aqui, o pessoal mal conhecia a máquina de escrever. E eu falei, e agora? Plano B. E aí eu percebi que existiam bastante carências na área administrativa, né? Na área administrativa, a um ponto de, por exemplo, as madeireiras trabalharem, né? A época de 12, 14 horas diárias, né? E aí eu falei, olha, a gente precisa de organizar as coisas. E aí foi quando eu entrei no ramo madeireiro para organizar algumas madeireiras, né? Logo em seguida eu gerenciei também algumas concessionárias de motocicleta, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com auditorias, né? Aí eu era responsável pelas auditorias de todas as filiais, de Paraná, Porto Velho, Guajará-Mirim, Cacoal. Enfim, aí me surgiu a oportunidade de montar o escritório. É que eu falei, olha, eu vou ter que melhorar a minha performance e as pessoas procuravam muito, né? E aí foi quando a gente fundou o Escritório Fama em 1987. Tinha um sócio à época e a gente montou para a gente poder unir aquela necessidade, né, com a experiência que a gente tinha de outras empresas. E graças a Deus, está aí até hoje. Até hoje. Esse início na vida pessoal, vindo para cá, né, conheceu aqui também a sua atual esposa, depois que chegou aqui, não? Eu já conhecia de lá, como é que foi esse início? Tem uma situação bem interessante. Até a gente firmar a raiz, né, que eu falo que tem um período de transição. Eu ia e voltava, né, na cidade. Ia e voltava. Aí num belo dia eu falei para meus amigos, eu não vou lá para Rondônia para vender as coisas que eu tenho lá e volto. Aí eu conheci minha esposa. Não voltou. Medo engano. Ou seja, graças a Deus, né, que a gente se conheceu e aí a gente está até hoje, né? 39 anos de união. Aqui, ó. Graças Tem a as Deus, fotos aqui. né? Aqui é a festa de 50 mais 1 dela. Olha só. Ela, inclusive, é educadora física, né? Professora de dança, personal trainer e acostumada, né, a ensaiar os casais, né, valsa, aquela coisa toda. E eu fiz um desafio para mim mesmo, né? Falei, olha, eu quero dançar com você, mas só se for tango. Olha só. Olha. E aí ela teve para desistir, tá? Teve para desistir. Não tem jeito, você não vai aprender. Foi no dia da festa dela, eu a surpreendi, tá? Porque ela estava bastante nervosa e era eu que dominei, né, os passos, né? Então, o tango é o homem que tem que conduzir mesmo. Sim. Então, pelo menos. Por que tango? Você já esteve na Argentina e. Bom, eu tinha uma paixão, né? Gardel, aquela coisa toda, né? E aí eu falei, olha, a melhor maneira que tem é o tango, né? E foi bom, foi uma festa a caráter e a gente surpreendeu até os convidados, né? E foi muito gratificante, né? Mas é minha companheira de rock, né? O tempo todo e motocicleta, né? E fruto dessa relação, desculpe cortar, são duas filhas, né? E uma médica e outra odontóloga. Exatamente. E mais o neto. Aí vem o genro, que também é médico, né? Doutor Adriano. Ambos são médicos nefrologistas, responsáveis pela Clinerol aqui, que são a clínica de diálise, né? E faz atendimento de consultório também, onde eu construí uma estrutura para ela, para a esposa e para outra irmã, né? A irmã dela é ortodontista, com especialização em harmonização facial. Olha só. Então, as mulheres aí de Paraná provavelmente devem conhecer o trabalho dela, que ela é especialista. E aí me veio esse presente de Deus, né? Que é o Alexandre Neto. E para mim foi uma surpresa ter um neto, imagine tendo o próprio nome, né? Então, eu perguntei para minha filha se ela tinha consultado o marido, ela falou, não, pai, foi ideia dele. Olha só. É muito gratificante, né? Aí a gente volta no tempo. Reconhecimento, né? Reconhecimento ali do caminho. Graças a Deus. E são as minhas grandes preciosidades na vida, né? Que é a minha família, né? Minhas filhas, minha esposa, meu neto, meu genro, né? E as pessoas que estão no nosso entorno. E como foi conciliar esses desafios da carreira com a ascensão e criação das filhas e agora o neto, né? E o apoio no estudo. A gente sabe que tanto odontologia quanto medicina, principalmente medicina, é um custo elevadíssimo, né? Sim.
Mas um grande desafio, né? Muito desafio, porque geralmente eu falo assim, os casais hoje planejam, né? Aí, de vez em quando eu vejo um casal novo, falo, quando você vai ter filho? Ah, a gente tá planejando. O meu foi o seguinte, eu iniciei minha carreira profissional só, vamos dizer, autônoma, né? Com escritório, família, né? A gente já casou, aí minha esposa engravidou da primeira filha, aí teve a primeira, logo em seguida já veio a segunda. Você imagina a minha situação, né? Então, conciliar todas essas dificuldades, mas a minha vida sempre foi feita de desafios, né? E a gente conseguiu superar. Era um pouquinho dolorido, né? Que você fazia uma festa de 15 anos para um, mas quando você estava recuperando a dívida, vinha outra. Mas foi muito gratificante e foi, no início foi um período bastante corrido para mim. Eu era procurador de uma empresa de viagem, né? Viagem terrestre. Então, ao mesmo tempo que eu estava em Manaus resolvendo um problema, daqui a pouco chegava de Paraná, já surgia um problema no Rio de Janeiro, e as filhas muito pequenas, né? Então, eu falei, opa, tem que desacelerar para curtir. Precisando da E presença graças dos a pais. Deus a gente conseguiu conciliar trabalho, né? E eu fui, apesar de toda a minha trajetória profissional, eu sempre fui um pai muito ativo, muito participativo, né? De ir na escola, participar, saber o que estava acontecendo, né? Quando a minha filha foi fazer residência em Santa Catarina também, e, inclusive teve uma situação bem interessante que ela relatou, e que todos os dias ela pensou em vir embora para Rondônia, que ela estava em Santa Catarina. Mas ela falou, ó, todos os dias o meu pai me ligava. Então, ela falou, teve um dia que a gente entrou no plantão, que eles participaram de uma temporada de transplantes, né? E aí acho que até entraram no Guinness Book, 5 transplantes no dia. Eita, cara. E ela falou que estava exausta, né? Que tinha entrado, saído, né? E 2 horas da manhã, 32 ligações minhas. Olha. E ela foi, ligou, falou, pai, o que que você quer? Não, só queria ouvir sua voz. Aí desliguei, falei, vai descansar, amanhã a gente conversa, né? Então, assim, eu conto isso porque eu vejo que é muito importante as pessoas serem profissionais, se dedicarem, mas não esquecer nunca da família, sobretudo os filhos. Hoje mais do que nunca, né? A base, né? A base é muito importante. E outra pessoa que está, o estudante, eu falo isso porque nós temos na família, né? A Camila tá lá em Foz do Iguaçu, já terminou o curso de medicina. E a mãe sempre perguntando, minha filha, é isso mesmo que você quer? Se não for, não hesite, volte, não, mas eu estou aqui, vou concluir. Mas esse apoio da família é muito importante, porque eu imagino, pelo exemplo, né, nosso lá, é que ela se cobra mais que todo mundo. Exatamente. Que acha que está sendo um peso para a família, porque o gasto não é pouco, mas a gente sempre dá esse apoio para não, esquece isso aí, a gente está aqui é para te apoiar mesmo, né? Com certeza você passou por isso, e essa iniciativa de estar falando direto com ele, isso com certeza foi fundamental para ela não desistir e focar em frente. Né? Sim, no momento que ela, vamos dizer que ela chegou no auge, né, que ela recebeu a titulação, ela fez questão de lembrar esse fato. Então, eu faço questão de falar isso daí justamente, né, para apoiar. Eles sentem uma carga de pressão muito grande, sobretudo na área da saúde, né, eles se cobram muito, querem realmente trabalhar com maestria e oferecer o melhor que eles têm, né? E a família é muito importante nesse momento, doutor. Continue dando todo esse apoio aí, viu? Pode ter certeza. E ainda mais agora, ela está na fase do Revalida e estudando muito. E agora, e o medo de ficar fazendo, igual tem vários colegas, né, que faz 2, 3, 4 vezes, né? E não passa, não. O tempo seu é Deus que vai determinar. É o seu tempo. Você tem que falar para ela, você não vai fazer para passar, você vai fazer até passar. Exatamente, já falei isso para ela. Inclusive é o William Douglas, né, que fala isso. Conhece o William Douglas, né? O rei dos concursos públicos. Já passou em mais de 100 concursos públicos. Hoje é juiz. Hoje ele está no Tribunal de São Paulo, alguma coisa assim. Eu ouvi falar que ele, acho que era desembargador, sei lá. Mas ele passou em todos os concursos que ele fez. Ele escreveu, inclusive, um livro, Como Passar em Concurso Público. E uma das primeiras coisas que ele fala é isso aí. Você não estuda
para passar. Você estuda até passar. Exatamente. Porque você vai estudando e à medida que você vai fazendo as provas, tem gente que vai sendo eliminada e vai surgindo vaga. Isso a sua pontuação vai tende a melhorando, né? E aí você já dá um apoio para ela, que agora todos os médicos, a área de saúde vão ter que passar pela OAB, Pois que é, a gente passa há muitos anos. Verdade, né? olha só. Então eles vão ter que passar. Então agora estão no mesmo nível mesmo agora, nível. né? E o revalida faz parte também, então Aham. natural. Fala que é uma etapa que ela vai passar, Isso, precisa exatamente. passar, mas já já ela supera e vai dar risada desse período. É verdade. Show de bola. Fico. Doutor, em 2019, o senhor ganhou o título de cidadão honorário de Paranaense. Qual foi o sentimento de ter o seu trabalho, aí nós já voltamos para do trabalho reconhecido, qual foi esse sentimento que o senhor teve aí nesse período, passando aí por todos esses desafios que o senhor passou na carreira, na vida pessoal e ter reconhecimento aí pelo Poder Legislativo? Para mim, eu sou muito bairrista, né? E o título de cidadão honorário veio coroar aquilo que eu sempre procurei fazer. Que eu falo assim, o que eu tenho na minha vida, seja material, profissional, enfim, eu devo a esse estado abençoado e sagrado que é Rondônia. E eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado, eu fui diretor-geral adjunto do Detran. Estou falando para vocês, eu disse para vocês que tinha algumas histórias para contar. Tem, Essa é de 2003. Muitas pessoas não me associam como ter feito parte do governo. Para mim foi muito gratificante, porque quando eu assumi o Detran, hoje é muito fácil, né? Vocês pegarem um aplicativo, celular, checar o veículo, né? Fazer um levantamento geral. Na época que eu assumi não tinha isso. Então, ou seja, eu peguei um Detran na idade das pedras e trouxe ele para a idade dos metais. A informatização do Detran foi graças ao trabalho que eu desenvolvi, não sozinho. Sim. Uma equipe. Uma equipe de pessoas altamente qualificadas. Inclusive, o meu controle interno, a doutora Marlene, que eu fiz questão, acho que foi uma das únicas situações que aconteceu no Estado, doutor Vladimir. Geralmente, o executivo fornece, né, servidores para o legislativo, para o judiciário. Nesse caso meu, não. Eu fui buscar no judiciário a melhor contadora que tem, o melhor controle que poderia ter. Servidora de carreira do Tribunal de Justiça de Rondônia e estava em desvio de função. Olha só. E eu trouxe ela para o Detran. Na época, até o desembargador presidente, se não me engano, o doutor Sebastião, falou: olha, você está fazendo a via inversa. Geralmente a gente é que cede. Ou melhor, a gente é que busca. E você está querendo ceder. Eu falei: o senhor tem a melhor controle da região. E ele me cedeu. E eu montei uma equipe tão formidável, tão especial, que eu falava para eles assim: olha, aproveita a minha estada aqui que vai ser curta. Eu vou sair, vocês vão ficar. Eu vou voltar para minha vida lá do interior, que eu adoro andar de moto, aquela coisa toda, que eu não estou tendo tempo aqui na capital. Então vamos mudar. E nisso a gente conseguiu. Eu assumi um órgão, né, que era muito mal visto pela sociedade, por inúmeras fraudes, né, por falta de arrecadação, e a gente conseguiu sanear isso. E o grande laboratório que nós tínhamos, que eu falo que eu sou bairrista, era de Paraná. Nós precisamos implantar alguns links para poder gerar documentação. E era feito de Paraná. Paraná era o meu grande laboratório de experimento, né? Então, o bombeiro cobra aquela taxinha de pane e risco, que lá foi eu que regulamentei, porque o bombeiro precisava de receita. Na época eu fui até o Tribunal de Contas do Estado, e a gente conseguiu, junto ao secretário também de Estado, inclusive o pai do presidente, doutor Paulo Moraes, meu amigo pessoal, finado Paulo Moraes, preciso encontrar com o doutor Léo Moraes, que é o prefeito de Porto Velho, para falar: olha, você está indo muito além do teu pai. Teu pai era um empreendedor, um grande político, mas você está indo além dele. Foi secretário de Segurança Pública durante muitos anos. E a gente trocava muita ideia, e ele falava assim: se você conseguir eliminar 10% das fraudes do Detran, eu vou mudar de nome. Com 3 meses eu fui procurá-lo. Eu falei: e daí, o senhor já foi no cartório? Então isso aí para mim, eu faço questão de relembrar que foi muito gratificante, que a gente pegou uma época muito difícil, né? E a gente conseguiu sanear e fechar as torneiras do Detran. Com isso, o que aconteceu? Trabalhávamos com orçamento anual. Você que é contador, você sabe bem o que é orçamento anual, orçamento público. Onde você aprova aquilo ali, você tem que executar. Ou seja, eu tinha um orçamento de 13 milhões de reais que vinha sendo executado há 10 anos,
Quando eu saí, que eu consegui ficar uns 8 meses, nós tínhamos 85 milhões. Ou seja, eu tinha superado 8 vezes quase a arrecadação anual. E a gente tinha dinheiro e não tinha condições de gastar. Porque, como é orçamento público, você tem que pedir suplementação. Sim. Certo? Porque houve um superávit. Então, com isso, o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer convênios. Convênio com o bombeiro. As primeiras viaturas de ambulância do bombeiro, através de convênio que eu assinei. Tem uma ideia, né? A Polícia Civil, Polícia Militar, que são co-irmãs do Detran, né? E a gente conseguiu fazer tudo isso. E houve um reconhecimento na época, né? Eu sou cidadão amigo dos bombeiros, da Polícia Civil, e alguém trouxe isso para os vereadores, na época. Aí falaram com os vereadores, foi até o vereador Lorenil que encabeçou, falou, chegou para a gente isso aqui, e nós estamos perdendo tempo, vamos agraciar o doutor Alexandre. Aí, na época, o presidente da Câmara era o atual prefeito, Afonso Cândido, né? E eu recebi das mãos deles esse título. Para mim, passou a ser a segunda certidão de nascimento, o qual eu amo de Paraná, né? E tenho muito prazer de levar adiante aí o amor que eu tenho por Ji-Paraná. Bacana. Que história. Isso é só para justificar porque advogado é cidadão honorário. Aí tem toda uma história por trás. Não foi nenhuma atividade jurídica, né? Não, assim, sem contar também aquele papel social que a gente sempre desenvolveu, mas que as pessoas não precisam saber. Lógico. É o conjunto da obra, né? É o conjunto da obra, exatamente. Entendo. Exatamente. E você começou a contabilidade em 87, né? Em que momento exato? Não fala exato, né? Mas com certeza, com sua memória, você vai chegar nesse ponto. Percebeu que a contabilidade, por si só, já não bastava. Precisava buscar uma outra área que pudesse atender melhor seus clientes, as empresas, enfim. Como foi essa virada de chave? Essa pergunta aí. Que é a contabilidade, né? Essa aí que quando eu iniciei, né? 1987. Opala na época. Às vezes eu falo que eu tive uma Opala e ninguém acredita. Porque hoje... O que é Opala, né? Diante do tanto de carro que tem. Só quem conhece, só quem conhece o Opala quer um Opala, né? Opala é relíquia. Exatamente. Porque é um carrão. Sim. E, assim, a gente sempre foi muito pequeno, mas, assim, a mania de grandeza era grande. Porque na época o Opala era assim. Então, comparar com o carro de hoje em 87. Hoje era um Corolla. Acho que mais que um Corolla. Mas nessa época era um gestor nato, tá? Que eu gerenciava muita dívida. Então, acho que foi aí que eu aprendi a empreender. Você só aprende empreendendo, gerindo bem as dívidas que você tem. Senão você não vai conseguir empreender nunca. Verdade. Então foi isso. Então, assim, a grande virada de chave, na realidade, foi um processo gradativo. O que acontece? Quando eu volto na história da tributação de Rondônia, eu volto na implantação da tributação via Portal da Amazônia, né, onde ali começaram algumas mercadorias a serem cobradas na entrada do Estado. Elas deixaram de circular e serem cobradas na entrada do Estado. Inclusive, na época, eu presidia a Associação dos Contabilistas, o qual eu fiquei, acho que, 13, 14 anos, né? E eu alertei o pessoal, falei, olha, não deixa passar, porque se vocês deixarem passar, daqui a um dia, nenhuma mercadoria vai escapar do portal. Vão ser todas tributadas na entrada. E se a gente for analisar do ponto de vista tributário, o senhor entende, você entende como contador, desvirtua até a característica do imposto. O imposto chama Imposto de Circulação de Mercadoria. A mercadoria nem bem circulava, o Estado já queria o dele. Né? E nessa época surgiram muitos autos de infrações. Por quê? Às vezes a mercadoria passava direto nos caminhões, no portal, e não era tributada, aí o fiscal, ao invés de notificar, não, era autuado, né? E muitos empresários foram penalizados nessa época. E detalhe, a gente acompanhando a evolução da tributação de Rondônia, no passado, quando eu comecei a militar na área contábil, o que acontecia? O fiscal fazia um auto de infração de próprio punho, onde ele não tinha que prestar contas para ninguém, só para ele mesmo, e aquilo ali dava margem ao quê? Acertos. Né? Que ele lavrava o auto, acabava fazendo um acerto. Olha, quando eu falo isso, graças a Deus que não é a maioria, tá? Sim. A minoria. Tanto que alguns foram presos na época, tiveram várias operações. Operação Pirâmide, onde tinha uma pessoa no portal, outra aqui na agência de rendas, outra em Porto Velho, então achou apelidar na época Operação Pirâmide. Foi uma das primeiras operações. Prenderam, tá?
E aí o que acontece? Né, nesse período aí que eu me despertei por direito, foi o quê? Aquela virada de chave onde os autos de infrações passaram a ser digitais, onde, por exemplo, o fiscal perdeu autonomia para fazer algumas operações, ele dependeria, dependendo do caso, da coordenação de arrecadação em Porto Velho, né, e uma coordenação de fiscalização, onde tinha um prazo determinado para ele fazer uma determinada operação, e a partir dali ele prestar conta daquele auto. Então, ou seja, se existia algum fiscal que fazia algum acerto, acabou, deixou de existir. E aí os autos iam por conta corrente, né? Impactava a vida do contribuinte, do empresário, e a gente tinha uma séria dificuldade na época, porque eu entendia bem do procedimento, como é que gerava aquilo ali, percebi que estava errado, falava para o cliente, ó, vamos contratar um advogado. E aí? Cadê o advogado? Nós tínhamos um advogado na época na região. E não tinha, né? E eu falei, olha, acho que eu vou entrar nessa área aí, uma área boa. Entrei em detalhe, no segundo semestre, se não me falha a memória, houve uma operação na região do Vale do Guaporé, onde várias madeireiras e vários cerealistas foram autuados na época. Cerca de 38 autos de infração. Né? E o detalhe é o seguinte, que a defesa impugnatória administrativa, o próprio contribuinte pode assinar. Certo? Necessariamente não precisa ser um profissional da área do direito. Óbvio que o correto é um profissional da área do direito. E nessa área eu digo que não é nem um contador, porque o contador ele entende procedimento, agora a interpretação aí cabe ao advogado, tá? Então, cada um na sua área. Então, o que acontece? Eu fiz as impugnações. Ele assinou? Em torno de 32 impugnações, ou seja, no segundo semestre eu já tinha pago minha faculdade todinha. Aí eu falei, é o caminho mesmo, né? Tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Então, continuei, né? Então, acho que a grande virada de chave foi essa daí. A informatização e a implementação aí da tributação já na base do portal do Amazônia em Vilhena. A necessidade, né? A necessidade fez a oportunidade. Né? Exatamente. Tá vendo aqui a foto do escritório hoje, né? Exatamente. Ficou. Exatamente. Fundado em 87, hoje 87. Eu acredito, belíssimo escritório. Muito lindo. Prédio. Eu acredito que nessa caminhada houve bastante desafios e sacrifícios, né? Para poder chegar onde chegou hoje, onde está hoje, né? Quais foram os maiores sacrifícios que o senhor teve para poder, hoje, um jovem que está entrando aí na contabilidade ou no direito, quer crescer como o senhor cresceu, qual que seria o sacrifício que você dava de dica para eles aí? Olha, é importante essa colocação sua, porque assim, hoje, por exemplo, a pessoa olha uma série Bota dessa, a foto aí, Fábio. e eu voltar no tempo, e eu faço questão de voltar no tempo, acho que a gente nunca pode perder as nossas origens, as nossas raízes de onde você veio, né? Se você não sabe de onde que você veio, jamais você vai imaginar onde você poderá chegar ou poderá ir. Então, é uma coisa que eu faço questão mesmo de rememorar e de levar, às vezes a gente ministra algumas palestras nas faculdades para os jovens, eu faço questão de frisar isso daí. Você tem uma postura profissional. Você tem que identificar o que eu quero para mim, o que eu quero para o futuro. Certo? Nessa época que eu falo para vocês, existiam muitos acertos. Muitos acertos, né? De repente o próprio colega da contabilidade tinha ali um furo, repassava para o fiscal autuava, ou fazia de conta que autuava, e existia um acerto. Eu nunca participei desse acerto. E nunca me arrependi. E era um momento de dificuldades. Né? Você vê uma série dessa aí hoje, você não sabe o que está por trás, qual que é a estrutura, né? Sim. E eu fui até xingado de bobo. Você é bobo, você é idiota de não participar disso. E eu sempre fui muito medroso em relação a isso aí. Eu falei, não, eu vou trilhar por esse caminho. Pois hoje eu digo para vocês, eu tenho... Os fiscais que eu tive conhecimento que fizeram isso aí, não estão nada bem. Estão fora, né? Estão fora de contexto. Uns aposentaram, uns subiram para o andar celestial, se é que está no céu, não sei, né? Mas, enfim, e eu não me arrependo, tá? De manter a postura. E hoje, tem até alguns que são clientes meus, pra vocês terem uma ideia. Porque como eu atuo não somente na área da Fazenda Pública Estadual,
Só municipal que eu não atuo porque eu sou julgador, né? Fui até, ladiei até com o Dr. Hudson, né? Sim. Fizemos um brilhante trabalho lá, mas como é representação paritária, né, indicaram outra pessoa. E eu continuo, eu estou orbitando ali, eu já representei a Associação Comercial, CRC, OAB, agora voltei para o CRC, né, então a gente tá ali já tem uns, acho que vai fazer uns 14 anos também ou mais. E aí eu não milito contra a Fazenda Pública Municipal, certo? Poderia até me dar por suspeito em algum processo, mas eu prefiro não, porque Evitar. pequeno, questão pessoal minha, né? Sim. Eu poderia militar e eticamente me dá por suspeito, mas eu prefiro não. Então, nesse detalhe de eu militar contra a Fazenda Pública Federal, estadual, muitos me procuram às vezes com algum problema de imposto de renda. Certo? Esses fiscais que me chamaram de bobo no passado. Olha só. Hoje eles estão bem velhinhos, né? Então, hoje qualquer tributação já afeta ali na aposentadoria, né? E eu vejo que realmente o crime não compensou para eles. E teve o trabalho reconhecido até por eles, né? Porque Exatamente. lá atrás, quando o senhor passou essa seriedade, eles exatamente. identificaram, pô, quando precisou, ele vai procurar quem? Quem é sério, quem é sério, transparente. exatamente. Então hoje procura o doutor Alexandre exatamente porque teve essa Exatamente. postura no início, né? Teve essa postura ali no início. E conseguiu crescer sem as maracutaias, Sem que esse- são... E não é fácil. A gente sabe que a com gente lida, certeza. né, com o Sim. mercado, tanto na área jurídica ou na área contábil, que existe assim muita concorrência. Sim. E a concorrência, eu acho que ela é sadia desde o momento que ela não passa a ser desleal. Certo? Sim. Porque quando ela é desleal primeiro com o profissional, se é que é profissional que a gente pode chamar, e depois com o cliente, né? Sim. Vender facilidades, né? Oferecer facilidades que às vezes não é facilidade. Consegue, né? É igual eu acompanho muito os julgamentos do CARF, né? A gente percebe ali que dia a dia o CARF vem desfazendo tudo aquilo que é montado de forma equivocada aqui embaixo. E eu falo assim, o empresário, ele quer o quê? Ele quer ouvir o melhor para ele. Ele quer ouvir o melhor. Ó, vamos certeza. facilitar, vamos fazer, né? Então, Uhum. cabe muito ao profissional, a pessoa que está por trás do que está sendo oferecido, oferecer realmente uma garantia, né? Pelo menos uma segurança. Sim. Eu trabalhei na Ceron por alguns anos, 30 e pouco só, e fui gerente comercial. E na época nós conseguimos, nós fizemos uma campanha de combate às perdas. Aqui nossa região era a unidade, eram 3 unidades. Pedro, que você fala é aquele que chama gato, né? Exatamente. Gato. Eram 3 unidades de negócio. A do norte, que englobava Porto Velho e aquela região toda. Só Porto Velho era mais da metade da quantidade de consumidores. Centro, que era de Ariquemes até Presidente Médici, e o sul, né? Cacoal e toda aquela região. Certo. E nós conseguimos pegar um fraude numa grande indústria aqui. Uma grande indústria. Eu não vou falar o nome por questão certo. ética, mas não existe Certo. mais aqui essa... Mas era ligada a um político exponente Entendi. aí. Entendi. E na época era mais de 300 mil reais. Hoje 300 mil reais para empresas grandes não é muita coisa, mas se for multa, com certeza né? E começamos o processo de cobrança. Eu passei, por exemplo, era um frigorífico. Eu passei um dia inteiro, um sábado inteiro, de 7 horas da manhã até 8 horas da noite, coletando dados de equipamentos nesse frigorífico. E eu passei uma semana sem comer direito. Aquele cheiro, você já entrou em frigorífico? Sim, é horrível, né? Pois é. Aí achamos 9, 10 horas da noite, eu já estava com o valor e notificamos e tudo. Aí depois de um certo tempo, uma pessoa se aproximou de um amigo e aí lá ele era ligado a um órgão público lá em Porto Velho. Aí eu estava a serviço, aí ele, vão jantar? Vamos, conheci aqui, né? Aí ele ofereceu uma grana para eu poder dar fim desse processo. Olha só. 25 mil, até $1.000, né? 25 mil dólares. Aí eu olhei para eles, ó, que decepção, né? Você bateu na porta errada, cara. Você bateu na porta errada. Eu levantei e fui embora. Tá vendo?
E o nome da Agora gente o pessoal vai acha mais. que o assédio terrível é de mulher, tá vendo? Pois é. Pior do homem, né? Exatamente, Olha, ficar te pessoa- assediando, 25 mil. 25 mil dólares, Imagina. do jeito que você quiser, Olha em só. célula, em tudo, em ouro. Aí eu disse, não, o nome vale muito mais que isso aí, né? Sim. Aí fiquei imaginando, porque caí na boca do povo. Mas eu já tinha passado por isso lá em Cerejeiras, morei em Cerejeiras, Uhum. e passei por isso para um grande empresário também. Ele queria, na época de racionamento, você passou por aqui, você Sim. já ganhou 85 aqui, Sim. racionamento, né? Verdade. E na época ele não podia fazer ligação de novas subestações, né? Por conta da deficiência que a gente tinha. E eles vieram me oferecer dinheiro para poder ligar, né? Olha só. Coloquei ele para fora. Era bem abusado também. É. Coloquei ele para fora. Isso me respeito, mas só pode sair daqui. É. Inclusive, quem deu a ideia foi a esposa dele. Olha só. Não, você falou em vender dificuldade para comprar facilidade. Não, amor. Eu acho que ele está querendo um agrado. Olha só. Olha. Ele achando que eu estava querendo vender dificuldade para comprar facilidade. É. Aí a senhora, você me respeita, desculpa, mas você pode sair. Então, mas e às vezes quando você fala isso aí, tem gente que chama você de trouxa, né? Igual você passou Mas aí, né? gente, dependendo de quem te chama, você tem que aceitar com muito orgulho. É verdade. Sim. Né? E, doutor Alexandre, no mercado atual, você concorda que os números, um advogado que não entende muito de número, que às vezes quem vai para fazer o curso de Direito acha que não vai precisar de número, né? Sim. Se engana quando vai encara um direito do trabalho, do processo de Sim, trabalho, né? Você tem que... Então, um advogado que não entende de números e um contador que não entende de leis, eles estão em desvantagem? Qual a vantagem que tem, no seu caso, de conhecer ambos os lados para o atendimento dos seus clientes? Eu, assim, às vezes quando eu teço algum comentário em relação a isso aí, parece que é suspeito, né? Porque a gente acaba trabalhando nas duas áreas. Mas, como eu deixei claro, uma área acabou me levando para outra. E o que eu falo? Mas você aconselha o contador que está lá do outro lado, né? Sim, mas assim, o que eu digo hoje? Se não houver essa parceria, essa mão dada entre o econômico e o jurídico, a coisa não funciona. Os dois têm que andar de mãos dadas, né? Então, você é um advogado e você quer trabalhar na área administrativa, na área comercial, na área contábil, tributária, você tem que ter um parceiro bom da área contábil. E vice-versa, né? Às vezes eu me deparo com algumas situações onde o colega contador resolve tentar resolver o problema do cliente. E eu já tive caso de eu falar para ele, isso aqui não foi impugnação, você me desculpa falar, mas isso aqui foi um atestado de burrice. Aqui você está fazendo provas contra a empresa que não precisa, não há necessidade. O advogado ele trabalha em duas frentes, na lei, né, e na parte processual. Sim. O que mais acontece nos recursos que a gente interpõe e é considerado procedente é exatamente a parte processual. O auditor, às vezes, não obedecer o rito, né? Ultrapassar o lapso temporal que ele tem para concluir uma fiscalização e assim por diante. Então, isso aí é uma coisa que cabe a quem interpretar isso aí? O advogado, né? O contador ele é bom com números, ele é bom com procedimentos, ele sabe como que vai gerar o tributo, como que vai gerar o imposto. Agora, interpretação e a própria impugnação, aí cabe quem? É o advogado, certo? E eu falo, o contador não tem obrigação de fazer defesa, mas no momento que ele faz, ele assume um risco, né? Em todos os sentidos. Com certeza. Então é muito importante haver esse caminhar de mãos dadas e um respeitando o limite do outro. Sim. Sempre, né? O advogado também não vai se meter a querer gerar o imposto de renda, que ele vai quebrar a cara, ele não sabe. Verdade. Não sabe como é que vai gerar o imposto de renda, né? Agora o contador sabe como é que funciona. Então, os dois têm que andar ali muito junto, muito tranquilo, muito unido, né? E muito parceiro. É o que eu penso. Antigamente tinha uma visão mais, não sei se é muito antigamente isso, mas comenta-se que não era tão parceiro. Hoje em dia já está mudando um pouco essa realidade igual o doutor falou, de andar junto, né? Cada um respeitando o seu limite, cada um respeitando a sua área, entendendo que as duas áreas se complementam.
Sim. Entendeu? Não é competição, elas estão com complementação, né? E a gente faz muito isso aí, né? Isso, eu ia falar agora, internamente aqui, a gente falando da Êxito, a gente troca experiências diariamente. Mas, Diariamente, mas o jurídico assim, com o contábil, contábil com o quando eu jurídico. falo dessa união, tem que haver reciprocidade. Porque assim, eu quando me deparo com algum problema, eu até respeito a diferença, cada um trabalha da maneira que achar melhor. Mas eu não costumo atacar pessoas, Uhum. eu ataco fatos, certo? Com certeza. Esse é o caminho. Mas eu já peguei defesa aí que o cara passou 10 laudas só atacando o fiscal. Uhum. Só faltou xingar a mãe do fiscal, aquela coisa toda. E acho que até xingou. Vai resolver o problema? Fato e Não direito, né? O papel do advogado é isso aí. A defesa é fato e direito. Isso. E o que eu falo isso pra vocês é o quê? De repente o advogado pega algum processo e fala, isso aqui foi erro do contador. Entendeu? Então já começa ali, já vê uma divergência. Entendeu? Como eu falo, às vezes o erro dele não é erro dele, é interpretação. Nós que militamos no universo jurídico, nós sabemos. Nós temos 11 ministros do STF que são, vamos dizer, o auge do direito e não se entendem. Com certeza. Imagina nós aqui embaixo. Né? Então, é natural isso, é natural. O direito, a lei, são interpretações. Né? Então, o profissional que está habilitado para isso, geralmente é o advogado. Se ele errar, com certeza o advogado vai errar em grau muito maior. Com certeza. Eu faço defesa em Tribunal de Contas. Uhum. Tanto para servidor, geralmente é o servidor público que passa por isso aí, né? E como para empresas que prestam serviço para o setor público. E recentemente, isso que você falou, né? O advogado trabalha com fatos, com direito, né? E todo o processo do Tribunal de Contas começa com fiscalização dos auditores, né, do Tribunal de Contas. Eles que fazem, geralmente eles fazem isso lá do escritório dele, pede cópia do processo, não chega aqui, por exemplo, se fosse aqui em Ji-Paraná, e tudo, na prefeitura. Mas geralmente a pessoa, mesmo o advogado trabalhando com afinco, né, se debruçando, pesquisando, vendo cada detalhe daquele relatório de fiscalização, e às vezes eles se blindam e dizem, não, tá certo, mas você fazendo dessa forma aí, não atacando o fiscal, mas os fatos e o direito, você consegue, às vezes, reverter. Hoje eu dei ciência num desses processos, era um processo envolvendo uma empresa, cliente nossa, de R$1 milhão, que ia ter que devolver e tudo por irregularidade. Nós conseguimos derrubar, porque eles são, é difícil, não sei se você já trabalhou no tribunal, com o Tribunal de Contas, nós conseguimos derrubar R$700 mil de situações que eles julgam irregulares. Mas esses 300 que ainda ficaram, ainda cabe alguma coisa. A própria fiscalização, os auditores reconheceram que, de fato, a defesa foi suficiente para poder afastar tudo isso aí. Isso é muito bom. Agora, se você ataca o fiscal, você cria um ânimo bem mais acirrado, né? E impede, às vezes, você conseguir uma boa defesa para o seu cliente. Né? Entendo que acaba até desfocando, né, o que é pertinente. Então, acho desnecessário. Desnecessário. Quando o adversário bate palma, né? Exatamente. Quando o adversário bate palma. Exatamente. E você dá uma notícia dessa para o cliente, só moral. Mas eu não sei, assim, cada profissional tem uma característica. Eu costumo usar algumas passagens bíblicas, né? Eu já fui coroinha, já fui até catequista, mas tô meio que... Hoje a minha esposa está mais assídua do que eu, porque ela toca em coral da igreja e eu vou lá para acompanhar, né? Mas o que acontece? Às vezes a gente tem algumas inspirações e você coloca uma passagem bíblica ali. Eu acho muito interessante quando a gente fala dos ímpios, né? Quando a gente trabalha na questão da parte tributária, e eu uso muito que ele fala assim, por um bom bocado de pão, um homem é capaz de se corromper. Então, assim... Eu uso muito isso porque eu acho que o auditor, quando ele é remunerado pela pontuação para ferrar com o contribuinte, ele vai fazer qualquer coisa. Verdade. Para melhorar o que está buscando o bocado de pão para ele, que faz parte do dia a dia, que às vezes nem é dia a dia, né? Porque é só uma remuneração a mais.
Então usa essas passagens bíblicas como forma assim de ilustrar. E às vezes até cai na mão de um auditor que ele é cristão, que ele entende o que é uma Bíblia. Opa, deixa eu mudar realmente, porque aquilo tá me dando aqui um tapa de luva de pelica, né? Então a ideia é essa, né? Bacana. Doutor, vamos entrar aqui no direito cooperativo, né? Ah, sim. Uma grande área que o senhor atua já. Você tem uma longa bagagem no Cicobi Centro, desde 2010 como coordenador do Conselho Fiscal e preside a Comissão de Direito Cooperativo da OAB de Paraná. Como o senhor enxerga a força do cooperativismo de crédito na economia da nossa região? Pois é. Quando você fala de enxerga, meu olho chega a brilhar quando fala de cooperativismo, né? Porque eu sou apaixonado pelo cooperativismo, né? Inclusive, você falou Cicobi Centro. Cicobi Centro hoje completa 20 anos, né? Onde a gente, antiga Emprecred ainda, que eram os empresários do comércio que resolveram juntar e fazer acontecer, né? Que se transformou nesse gigante aí. Hoje é um gigante que administra quase 2 bilhões de reais, né? 80 mil cooperados, em torno de 450 colaboradores, enfim. Então se transformou num gigante. E até assim, o cooperativismo é uma coisa tão pungente, uma coisa tão forte, uma coisa tão significativa para o Brasil, que o artigo 174 da Constituição fala do cooperativismo, né? E agora, semana passada, né? A Lei 15.433 reconhece o cooperativismo como manifestação da cultura nacional, onde o Estado deve garantir a livre atividade, apoiar e estimular o cooperativismo. Então, vocês imaginam, além de estar previsto na Constituição, agora a lei veio regulamentar e tornar ela como patrimônio cultural. Por quê? Eu conheço bem a essência do cooperativismo. O cooperativismo de crédito, quando ele nasceu, o padre Theodor Armistar, né, no Rio Grande do Sul, veio num momento difícil, onde existiam grandes geadas, né, que acabavam assolando as culturas regionais do Rio Grande do Sul, e as pessoas algumas regiões ficavam dizimadas, o que a pessoa tinha acabavam perdendo, né, com aquilo ali. E o padre Theodor, numa visão empreendedora, conseguiu, né, trazer da Inglaterra essa ideia do cooperativismo, onde, por exemplo, a situação está difícil na região, a outra lá está sobrando, então vamos compartilhar isso. E a coisa deu certo, né? Então isso aconteceu no século passado e a coisa foi crescendo no Brasil afora. E Rondônia, eu falo que Rondônia existe uma situação bastante pontual, porque vieram as quebradeiras dos bancos estaduais, né? E o antigo Beron, né, sofreu a intervenção, a liquidação, enfim. Hoje, a maioria dos expoentes da regional, da Cicobi, não só da Cicobi, das cooperativas de crédito, advém do Beron. Né? Pessoas na Central Cicobi Norte, Porto Velho, Vilhena tem, acredito também Pimenta Bueno. Então, o que acontece? Só entre sobras e remuneração do capital, acredito que esse ano eles devem ter distribuído em torno de 400 milhões de reais. Tá? Então, assim, 400 milhões, mas isso aí é investido na região, certo? Quando a gente fala do princípio cooperativista, do interesse pela sociedade, a cooperativa vai lá, igual, por exemplo, Colina Verde. Colina Verde não tem nada lá, não tem banco, não tem nada, não tem correio, não tem nada. Mas tem uma agência da Cicobi Centro lá. Gigantesca. Onde, quando faz uma pré-assembleia, é o evento da cidade. A cidade para participar da pré-assembleia. Então, assim, isso é muito instigante. E eu, sim, procuro pregar, procuro falar cooperativismo de crédito, porque eu tive uma certa resistência para entrar. E entrei e acabei ficando 15 anos. Participei de um processo agora, né? Que a gente sabe, assim, existe alguns gargalos. Tudo que é bom tem alguma coisa que, né, precisa ser corrigido. E eu falo assim, os processos eleitorais do cooperativismo, de crédito em geral, ele precisa ser aprimorado. Aprimorado por quê? É uma coisa tão bonita que as pessoas pegam amor. E aí pega amor e não quer largar. Sim. Né? Aí o que é diretoria acaba se transformando em dinastia. Tipo, quer passar de pai para filha, aquela coisa toda, né? Isso não é bom. Certo? A alternância faz parte de tudo da sociedade. Da família, né? A alternância de ideias, né? É saudável, né? É saudável. E isso daí, o Banco Central veio e bateu o martelo. Nós temos Cooperativa do Sul lá que o cara tem 30 anos que é presidente. Né? Tem até um caso lá da Pioneira, que é a mais antiga,
32 anos, um belo dia o cara faleceu, somos mortais, e não tinham preparado a sucessão. Olha só. Foi uma loucura, né? Cooperativa mais antiga do Brasil, enfim. Eles acabaram superando, tinha um grupo ali, e acabou ascendendo a pessoa que eles achavam que iria ocupar e suprir a necessidade. Então, esse seria aí um gargalo que o Banco Central já está de olho, já bateu o martelo, criou uma normativa, onde, por exemplo, prazo máximo do presidente 12 anos. Não pode passar mais disso. Tem que haver mudança. Eu até acho muito. 12 anos. 12 anos é muito tempo. Acho que um mandato, você começar... Né? Eu falo assim, eu tiro por mim. Eu nunca tinha participado de governo. Eu fui para um órgão... Todos os problemas que vocês imaginarem, eu falo assim que eles atiraram na cova dos leões, né? Uhum. Até hoje acho que eu tenho uns arranhões ainda da época. Mas eu consegui sair, consegui sanear, consegui mudar em 8 meses. Ali. Certo? Então, assim... criar carreira? Não, esse negócio de criar carreira não. Você tem que viver de desafios. Você vai superando, resolvi isso aqui, tem outro, assim vai indo, né? E o cooperativismo de crédito passa por isso, é uma coisa muito bonita na nossa região, essa distribuição de sobras, esse papel social que elas têm, é um papel muito bonito, né? Algumas se projetam mais, se divulgam mais, outras não, outras ficam mais discretas, né? Mas quem socorreu as prefeituras aí no período da Covid foram as cooperativas de crédito, né? Nós mesmo na época doamos lá vários respiradores, aquela coisa toda, né? E nada disso foi divulgado. Nós temos uma característica muito interessante aqui, que eu falo que é muito bonita. Nós temos a Credicis. Talvez até as outras cooperativas, Cressol, Sicredi, Cicobi, sempre vou ficar até um pouquinho com ciúme, mas eu faço questão de registrar porque é um sistema nosso, tá? Que inclusive é estudado pelos técnicos do Banco Central. Sistema novo, inovador e que deu muito certo. Eu participei de um congresso internacional uma vez, se não me falha a memória, no Rio de Janeiro, onde, por exemplo, elogiaram o cooperativismo da região norte e um técnico do Banco Central, que são técnicos assim altamente criteriosos, falaram, olha, vocês do Centro-Oeste e até do Sudeste têm que subir lá para Rondônia para vocês poderem aprender a fazer cooperativo. Olha só. História lotada. Acho que 30% ali era de Rondônia, do Norte, o pessoal já aplaudiu em pé, aquela coisa toda. E é uma situação bem interessante, que ele falou isso, eu nunca esqueci. Às vezes quando dou umas palestras na área cooperativa, eu lembro disso. O pessoal não subiu para aprender o cooperativismo. Mas em contrapartida, o povo daqui está descendo. A Credicis tem aí, está no Rio Grande do Sul, no Paraná. Nós incorporamos, chegamos em Cascavel, Cicobi Centro está em Cascavel. Então, assim, ou seja, nós estamos descendo o Brasil abaixo. Só que, assim, óbvio que a gente precisa, assim, aprimorar, como eu sempre falo, igual, por exemplo, nós temos critério de governança. Eu, em 2000, completou agora, semana passada, 10 anos que eu fiz treinamento para governança corporativa. Onde nesse treinamento estava ali os executivos da América Latina, né? Petrobras, várias outras empresas. Tanto que o esqueleto, a governança da Go Smiles, fomos nós que desenvolvemos na nossa turma. Legal. Né? A 15ª turma de cooperativa, governança corporativa. E a gente precisa avançar nesse processo. Nós não avançamos nesse processo. E eu venho cobrando, né? Porque eu sempre, como coordenador fiscal, eu não posso mudar. Eu só cobro e sugiro. Façam isso. Porque enquanto o Alexandre está falando, não tem resultado, mas daqui a pouco o Banco Central começa a cobrar. E é um negócio tão interessante que o Banco Central, eu falo isso, e falo com base na experiência que eu tive, deixa esse pessoal brincar de banco, vamos ver o que dá. E essa brincadeira começou a incomodar os grandes bancos. Começou a ficar sério, estão incomodados, né? E eu falo assim, a gente não atingiu a nossa capacidade ainda máximo. Por quê? Se a gente for analisar o market share, eu não sei se vocês ouvem isso. Não, explica o que é. A capacidade que tem de um mercado, um determinado financeiro, ou seja, a capacidade de explorar. Market share da nossa região, Rondônia em geral, em torno de 23%. Desses 23%, 37% são as cooperativas que ocupam, cooperativas de crédito. Certo? Então, ou seja, tem uma grande fatia aí, né, que é ocupada pelas cooperativas. Quando eu falo para você 25%, então, ou seja, 75% das pessoas da nossa região ainda mantêm os dinheiros no colchão.
Questão cultural. Nós temos aqui muitos mineiros, capixaba, né? Paulista, e aí você pode ver, conversar com seu avô, com sua avó, ou mãe, pai, fala, não, fulano guardava dinheiro no colchão. Verdade. E ainda tem isso na nossa região. Tem até alguns O pequeno políticos, né? agricultor, Alguns hoje políticos mais já- do que nunca, né? Na área política. Mas não é colchão, não. O colchão deles é outra coisa. Mas, enfim, guarda, né? Dólar e tudo, euro. bem colocado. O que que eu falo? A nossa região, então, assim, a capacidade de explorar esse dinheiro que está aí orbitando, nos Modernizar, colchões, né, seria. nas casas, o que está faltando aí? Tanto o cooperativo quanto o banco, principalmente as cooperativas, vai falar assim, não, Vladimir, pode trazer seu dinheiro que eu vou administrar bem administrado. Pode confiar. Então você imagina, nós temos 75% ainda para explorar. É por isso que você vê uma Sicredi chegando aqui, montando, a Cressol que chegou ontem. A Cressol chegou ontem, eu digo ontem, não tem 6 anos a Cressol, eles distribuíram 27 milhões de sobra, estão com 20 mil cooperados, atuando em toda a região, né, e fazendo justiça social, educação financeira. Porque quando eu falo educação financeira, por exemplo, você chega lá no bairro JK, não tem nada por aí, mas tem uma Cicobi Centro lá. Ou seja, está atendendo o pessoal para pagar uma conta, para pagar, né, fazer seus depósitos. E isso faz parte do princípio cooperativista, que é o interesse pela comunidade, né? Fazer os projetos sociais como eles tocam, tanto e tudo isso aí. Então, assim, eliminado esses gargalos, que o Banco Central também já bateu o martelo em relação à governança corporativa, que ela precisa estar segregada, né? Ou seja, ela não tem que estar atrelada à diretoria ou gestão, ela tem que ser independente. Porque na hora que o Banco Central baixar a normativa, ele vai falar direto com o agente de governança, não vai nem falar com o gestor. E a cooperativa de crédito tem um detalhe, né? Eu, como conselheiro fiscal ou de administração, o meu CPF fica à disposição. Você falou Tribunal de Contas, se acontecer alguma coisa, eu sou inabilitado. E além disso, o meu patrimônio responde. Sim. Tá? Aí existe duas condutas. Existe a conduta da gestão temerária. Eu vou fazer um determinado investimento. Igual esse presidente do Tribunal de Justiça aí, que são conhecedores de economia, estão pegando e investindo nesses títulos podres aí, né? Brasil afora. Então, mas espera aí, gestão temerária. Agora, não, espera aí. Fulano lá fez, mas ele abocanhou um pouco. E ter prova, aí é gestão fraudulenta. Crime. Crime contra o sistema financeiro e a própria cooperativa e o próprio banco e assim por diante. Então, é importante que, assim, é o que eu falo, você tem que ter uma boa equipe, tá? Um bom jurídico, que entenda bem de direito cooperativo. Que houve agora uma mudança na lei cooperativista, onde, por exemplo, a gente tinha uma séria dificuldade. O capital social, não sei se você já ouviu falar, capital social é que você investe na cooperativa. Mas no momento que você investiu, você não pode pegar ele quando você quer. Você só pega aquele capital que você investiu depois de passar de um ano para o outro. Então, ou seja, é um dinheiro que está à disposição da cooperativa. Era muito comum o juiz bloquear aquele dinheiro. Que o dinheiro é seu, mas você cedeu para a cooperativa, deixou de ser seu. Nós temos isso lá. Tá? Porque se amargar prejuízo, aquele dinheiro deixou de ser seu e vai ser absolvido. Então, aí bateu o martelo, a lei, né? Tá claro que as cotas capitais são impenhoráveis, né? E aí entra aquela discussão, peraí, entre uma lei infraconstitucional e a Constituição que diz que tem que ter garantias, né? A família tem que ter garantia, o menor tem que ter garantia, o pai não está pagando pensão alimentícia, mas tem lá umas cotas lá, então, e aí existe aquela discussão, né? Mas, de qualquer forma, essa mudança na lei cooperativista veio, de certa forma, colocar panos quentes aí, né, nessa situação. Entendi. Você falou algo interessante na questão da alternância e da sua experiência pelo governo estadual, né, como secretário e tudo, e que em pouco tempo você colocou a casa em ordem, né, e não precisaria de 12 anos para poder praticamente perpetuar num cargo, né? Eu nem queria. Mas no governo tem alternância de 4 em 4 anos, né? Pode haver alternância, né? Sim. Eu lembrei de uma frase atribuída a Maquiavel. Eu acho que foi ele. Eu acho que eu li no Príncipe de Maquiavel, ele falando assim: quando o rei, quando vai invadir determinada cidade, ele tem que resolver tudo que ele julga está errado. De uma vez, vai doer? Vai.
Mas é para isso mesmo, porque depois, se ele deixar para depois, ele vai se acostumar com as coisas erradas e não vai poder, não vai enxergar que precisa modificar. É o que acontece, né? Verdade. Se não há alternância, pode haver o comodismo, né? E a pessoa já não conseguir ver o que precisa ser modificado, né? Só quem está fora que vai ver, né? O Thiago Schmidt, ele é presidente da Sicredi do Rio Grande do Sul, que é a pioneira mesmo, primeira. Ele fala muito, é muito interessante. Eu até falo para esse Thiago, você tem que tomar cuidado com essa fala sua, porque às vezes a pessoa leva por um outro lado. Ele fala assim, para que mudanças ocorram, coisas têm que morrer, né? E às vezes essas coisas têm que morrer, são pessoas mesmo. Às vezes o cara está no poder 30 anos, 40 anos e acha que tem que ficar ali. Criou uma dinastia. E aí, enquanto ele não morrer, não vai haver mudança. Porque as pessoas que estão à volta não têm coragem de mostrar que, olha, vamos melhorar. Tá bom, mas a gente pode melhorar mais. Vamos, né? Tá na hora. Que as pessoas pegam amor. Nova visão, é igual eu falo, o cooperativismo de crédito é tão instigante que as pessoas pegam amor e não querem mais largar. Entendi. É verdade. Você falou também em educação financeira, né? Educação financeira. Você acredita que isso pode ser ensinado já no fundamental? Ser matéria obrigatória? Você acha que seria necessário? Sim. Por quê? Eu acho fundamental isso daí. Inclusive, assim, o Banco Central baixou uma norma onde ele obriga que, por exemplo, você é cooperado, você é correntista, você tem que receber educação financeira. Aí eu já estou falando já em outro nível, tá? Eu preciso pegar um empréstimo. Você precisa pegar um empréstimo? Às vezes você não está precisando de empréstimo, às vezes você está precisando de uma educação financeira. É uma situação delicada, porque às vezes o cara, quando chega nesse ponto, ele fala assim, não, estou precisando de dinheiro, não é de fala, não. Verdade. Mas para ele chegar nesse ponto é o quê? Faltou educação financeira. E o Banco Central, há 2 anos atrás, isso aí não é só no cooperativismo de crédito, em termos gerais, todas as instituições financeiras são obrigadas. Por exemplo, existe um Unicard, onde todos os diretores são responsáveis por determinadas atividades dentro da instituição financeira, seja cooperativa ou seja um banco. Ele é responsável pela educação financeira. Eu tive uma palestra esse dia da superendividamento. Foi exatamente numa cooperativa. Aí eu falei, olha, vocês vão me deixar falar? Eu vou ser obrigado a falar umas coisas lá que... Não, doutor. Aí o que eu disse? O superendividamento, ele não existe se você oferecer educação financeira para o teu cooperado ou teu correntista. Mas eu... Não, peraí. Você é obrigado. O Banco Central não falou que você vai fazer de forma facultativa. Você é obrigado a oferecer educação financeira. Então, o que ocorre? Se você oferecer, a pessoa chega para pedir um empréstimo, você analisar fluxo. Isso não é só empresa, não. Famílias. Pessoas físicas. Sim. Às vezes o cara quer investir na atividade dele, né? Atividade autônoma. Ao invés dele investir, ele vai lá e compra uma caminhoneta. Então, ou seja, houve um desvio de finalidade e esse cara é um mal educado financeiramente. Então começa por ele. Então, por exemplo, se você preparou ele, você tem ali a sua base, você registrou, ele tomou ciência, se houver uma lei de superendividamento, que o judiciário é obrigado e força as pessoas a acatarem um determinado acordo ali, para que não comprometa a existência, né? O valor de existência humano que se fala, você vai provar que não, olha, a minha parte eu fiz, agora se ele for pegar em outro banco é problema dele. Só que isso na prática dá trabalho. Dá trabalho para ambos os lados, o cara para receber educação financeira e a própria instituição para poder repassar. Mas o Banco Central diz, tem que fazer. Certo? E eles estão tendo que fazer. E aí você fala, a questão da escola, eu acho que deveria ser incluído na grade curricular. Isso é muito importante. Eu venho do estado onde se dá muito valor a economias, a poupança, né? Então, eu aprendi na minha família muito cedo que cada um de nós tinha um cofrinho. Eu também. Né? Onde ali você colocava as moedinhas. Às vezes não dava para nada, às vezes você ia lá sabotava aquele cofre. Mas pelo menos despertava em você o interesse de economizar, de projetar. Porque às vezes não é você colocar a moedinha no cofre. Existe todo um processo por trás daquela moedinha. Olha, eu evitei de sair, de passear, sobrou um dinheiro, eu vou colocar a moedinha ali. Ou eu evitei de comprar uma guloseima que vai, de repente, me levar para uma cadeia de dentista, coloquei a moedinha. Então, existe todo um processo à volta disso daí.
um projeto, né? Vou comprar uma Exatamente. bicicleta, no caso. Exatamente. As crianças. A cooperativa Credip de Pimenta Bueno, eles têm um projeto que eles implantaram nas escolas, na fase primária. Olha, legal. E eu dou muito valor a essa questão primária, porque quando eu estava como gestor do Detran, eu implantei o motorista do futuro, onde eu colocava a equipe para ir nas escolas, para levar o material, para orientar, inclusive eles recebiam uma CNH, uma réplica da CNH original, e eles responsabilizavam o pai. Às vezes o pai avançava o sinal, ele ia lá, multava o pai, tinha cadernetinha, Olha só. e funcionou bem. Então, O inimigo está ao meu lado. Você entendeu? Eu posso contar uma experiência nisso aí, legal. Funcionou bem isso daí. É um projeto piloto que a gente implantou e teve um resultado. Me parece que eles estavam tentando ressuscitar ele agora, nos últimos anos agora. E eu acho que é isso, educação é a base de tudo, em todo sentido, né? E a financeira mais do que nunca, porque tudo passa pela finança, né? Mas quando chega no superendividamento, e essa educação financeira fornecida, é muito bom, inclusive é lei, né? As normativo, cooperativas pode de ser banco aprovado normativo. tem que... Mas quando chega ao ponto de você educar o correntista ou o cooperado, o camarada já se endividou há muito tempo. Se ele não for preparado desde do banco da escola, de repente ele vai ter uma consciência melhor e não vai chegar numa situação dessa. Exato, você falou a questão, consciência, tem que despertar essa consciência. E da poupança eu lembrei do Heitor. Particularmente meu filho, eu já ensino ele desde cedo a guardar o dinheirinho dele. Agora tem negócio de figurinha de Copa, né? Então toda hora eu tô comprando figurinha, eu já tô ensinando ele, olha, você vai juntar a sua moedinha, entendeu? Aí como que você vai conquistar as suas moedinhas? Vai ser só ganhado não, porque tem negócio de dar ganhar. O pai, a avó, o vô dá uma moedinha. Não, você vai trabalhar. Ó, tirou o lixo do terreiro, jogou fora, toma aqui R$1. Isso, aí guarda no seu cofrinho. muito Juntou lá o dinheirinho da figurinha, aí agora eu pego o dinheiro, vou lá, pego o dinheiro, que ele tem que dar um sentimento que ele tá comprando, que tá tendo o desembolso dele ali pra conquistar a coisinha dele ali. E você acaba criando um espírito de pertencimento ali, né? Ele tá Né? participando em toda essa situação. Exatamente. De repente na cabeça dele ele tá até ajudando, meu pai tá economizando, tá me dando, mas eu tô economizando. Então, inicia ele todo um ciclo ali. E outro detalhe que o senhor falou, retornando aqui, uma pequena pausa. A gente estava comentando, o senhor falou sobre a questão da criança com a carteirinha de habilitação. Um outro comentário que eu ia fazer é essa conscientização nas escolas, que foi o que o Dr. Vladimir falou sobre a economia. E eu acho tão importante que o meu filho teve recentemente também na escola dele, tá no primeiro ano, uma palestrinha de leis de trânsito, sinal vermelho, amarelo. Até foi com a amiga nossa, a Liz, que na época participava era servidora da MTU, né? E ela ensinou sobre a questão da importância de não avançar no amarelo, da questão do vermelho. E ele, quando eu tava com ele depois disso, se eu passasse no amarelo, não, papai, tem que parar. O amarelo não é para acelerar, o amarelo é para frear. Entendeu? Então, ou seja, isso embute na cabeça da criança, e isso vai pro resto da vida. Então, tanto a lei de trânsito, tanto a economia, que o doutor falou sobre a questão de ensinar isso nas escolas, eu acho interessante, porque você aprende desde pequeno. Antigamente, os nossos pais ensinavam, como você falou, questão do cofrinho, questão de guardar, de saber dar valor ao dinheiro, e hoje em dia a gente percebe que não está tendo isso mais. O jovem hoje em dia tem mais questão momentânea, né? Ele quer aproveitar o hoje, o agora, ele não tem o planejamento pro futuro. O que eu vou conquistar, o que eu vou usufruir na minha vida, no final da minha vida. Não, eu quero gastar agora, eu quero... Peguei hoje, eu gasto amanhã. Amanhã eu trabalho de novo, eu vou pegar de novo. Então, esse ensinamento nas escolas eu acho importante, tanto no trânsito, tanto na economia. E a gente está vivendo uma época tão complicada, que eu estava vendo ontem na internet, o padre num sermão ali, né, perguntou para as crianças qual que era o maior medo que elas tinham. Não sei se vocês chegaram a ver. Não. Uma delas falou assim, carteira de trabalho. Caramba. É preocupante isso. É preocupante. Porque a gente tá vendo o quê? Um país vivendo de benefícios, né? E as pessoas estão esquecendo que precisa trabalhar. Então, ou seja, qual que é o grande símbolo do trabalho? Carteira de trabalho. E isso está passando para as crianças, viu? Chegar a falar. O maior medo era uma carteira de trabalho. Eu nunca vi isso.
Já vi sátira, né? Do pessoal jogando, Não, mas jogando não, carteira de trabalho, verdade. né? Com o opositor e tudo, Eu né? tinha visto no TikTok, aí o padre me mandou, a pessoa me mandou, fala pra você ver, ó, domingo na igreja o que aconteceu. Pô, vou te mandar. Tá, manda aí. Os números, né? Mas a gente- influências, né? Com certeza. A gente falando sobre banco e cooperativismo, e falando sobre essa porcentagem que o senhor comentou, os 75% ainda existe as pessoas que ainda guardam o dinheiro no Colchão. colchão. Como que a cooperativa ou o banco tem trabalhado para mudar essa realidade? Hoje existe alguma conscientização para isso também? A segurança. A gente tem aí o caso do Banco Master que escandalizou o Brasil inteiro, então É. acaba que esse percentual de 75% ainda fica mais receituoso ainda de levar o seu dinheiro para o banco, entendeu? E o que isso influencia nessa para poder aumentar essa porcentagem de pessoas ter segurança para poder levar o dinheiro ali para o banco ou para a cooperativa? Hoje o Ricardo Coelho mandou um artigo que ele fez, muito interessante. O que tinha a ver o Nubank com Bitcoin? Uhum. Aí ele faz uma comparação entre um e outro, bem interessante. Essas fintech que a gente fala, né, que hoje são esses bancos digitais, Nubank e inúmeros outros, tudo isso é muito preocupante. Porque você vê, ele já atrelou, já comparou com o Bitcoin, que é uma coisa que é imaginária, a gente não viu, não sabe como que é, mas sabe que tem aí quadrilhas usando isso até para lavar dinheiro. Sim. Então é preocupante, né? E o valor que o Bitcoin chegou, né? Isso. Mais de 300 mil reais Exatamente. cada um Bitcoin. Como é que é isso? Né? Exatamente. Tem alguma coisa de errado por trás disso aí, tem. né? Então, independente dessa parte negativa aí, o que a gente analisa no cooperativismo? A pessoa, quando ela sai do banco, o que ele quer? Hoje os sistemas de atendimento do banco estão todos automatizados. Sim. Eles não estão perdendo muito para esses bancos digitais, não. Porque às vezes você é melhor atendido por um Nubank na vida do que um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal. Sim. Tá? E eu falo isso com muita tranquilidade. Nós temos uma agência na Avenida Brasil, lá do Banco do Brasil, que na época eu presidi a Associação dos Contadores, nós ajudamos a levar um posto avançado lá. E um dia desse eu conversei com a minha gerente lá, eu falei, olha, como que vocês querem que a gente incentive as pessoas, as empresas a abrir conta aqui, se nem eu que tenho mais de 30 anos de banco, vocês respeitam? Uhum. Imagina a pessoa que chega hoje. Porque queira ou não, eu falei, além de eu ter os 30 anos, você chegou a ter pouco tempo. Essa agência que existe, por quê? Porque eu ajudei a criar. Então tem uma história, mas isso aí não existe para vocês. Sim. Né? Então, assim, cuidado com esse tratamento frio. Cuidado. Não vamos longe, não. Quantas vezes eu falei nos balcões aí do fórum, que eu falava para as meninas, um dia vocês vão sentir saudade do advogado estar aqui o dia inteiro apurrinhando vocês nesse balcão. Chegou esse tempo. Chegou. Unificou, né? E não tem muito tempo que eu falei isso. Acabou o cartório agora. Exatamente. Um dia eu passei e vi uma greve na Avenida Brasil, do Banco do Brasil. Eu falei, ó, é a última greve que vocês vão ver. Pode ter certeza. Um dia vocês não vão ver mais greve. Por quê? O Banco do Brasil não contratou, mas em compensação ele equipou. Uhum. Tá? E não é só Banco do Brasil, geral. Hoje, geral. Quando você fala da cooperativa, nós temos um PA digital, certo? No processo eleitoral, esse PA digital trouxe dor de cabeça. Que de 80 mil cooperados, 32 está no digital, que você não sabe nem quem que é. Você tem que cooperar lá na Europa, que eu tenho clientes lá na Europa, nos Estados Unidos, no Sul, ou seja, aonde está esse povo? Você imagina, não tem muitos anos que a gente criou o digital e já 32 mil no universo de 80. Ou seja, quase a metade já não está querendo mais esse atendimento convencional. Mas isso daí, a gente tem que mudar isso. Aquela questão de bater nas costas, do cafezinho, ainda tem que existir. Com certeza. Senão a gente vai estar fazendo o mesmo papel do banco. Depois não adianta eu, como advogado cooperativista, chegar para o juiz e falar, não, excelência, isso aqui não é banco, isso aqui é cooperativo. Aí ele vai olhar para minha cara e falar, tá bom, cooperativo, está até operando no B3 agora. Tá operando na Bolsa de Valores. Hoje você pode comprar ações pela cooperativa. Sim. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que eles querem se distanciar do banco, eles vão além.
Agora, cadê o tratamento humanizado que se prega no princípio cooperativista? Está ficando, está se perdendo com o tempo. Então não adianta eu pregar, na hora de fazer eu não fazer. Então é importante isso que você está colocando, tá? A gente precisa continuar essa conquista. Desses 75% que não estão operando em lugar nenhum. Nós precisamos ou trazer de volta, tá? Ou buscar esse pessoal que nunca esteve conosco. E aí passa por isso. Existe um choque de desconfiança hoje, porque a pessoa, principalmente na nossa região, eles não vão deixar trabalhar com um banco físico, com a cooperativa física, para trabalhar no banco digital, não. Quando eu falo para você banco digital, é a nova geração. Sim. Certo? É igual eu tô falando, o pessoal que está lá nos Estados Unidos, o pessoal que está lá na Europa, para eles independente de sede. Mas isso é preocupante, né? Eu tenho um cliente lá, família de um cliente na Inglaterra, que faleceu. Ele tem dinheiro no banco. O banco é digital. Na Inglaterra não tem sede. Como que eu vou pedir para o juiz para poder liberar o dinheiro? Se o juiz não tem nem como citar. Então. Não tem sede. E aí, como é que fica? Numa hora dessa. Tá lá o dinheiro parado, tem 2 anos. Fala, eu não sei o que eu faço. Né? Então é preocupante essa questão. Eu respeito muito a modernidade, mas a gente tem que ir um pouco devagar. Senão vai acontecer igual o meu plano B, né? Eu vim para rondando para trabalhar com computador, tive que. Nem máquina não Nem pude tinha, trabalhar. não tinha Não. máquina. E tem crescido muito isso. Recentemente eu fui ao Banco do Brasil levantar um precatório. Isso é E bom. tem mais. É bom, né? Isso é ótimo. A gente vai mais vezes na Caixa Econômica. Caixa Sim. Econômica já tem uns 30 anos que é aquela estrutura ali. Né? Aqueles cinco caixas, tem um atendimento do cliente, tudo. Aí eu cheguei no. E no Banco do Brasil também, tinha uns 10 caixas. Para você ir lá e tudo, sacar, fazer depósito e tudo. Aí eu cheguei lá em cima, ué, cadê os caixas? Não tinha, só tem 2 caixas lá embaixo. E a maioria do pessoal tá lá em cima, virou tudo atendente, não tem mais caixa, Não tem. não tem. Não tem. Aí outro dia eu fui lá no Cicobi, nós somos cooperados, É. fui lá no Cicobi, que nós estávamos com dificuldade de fazer um depósito, fazer uma transferência para um cliente, foi um desses precatórios, né? E sempre voltar, faz uns 2 ou 3 dias pelo aplicativo. A gente quase não vai, porque tem tudo aqui, né? Tudo ali. Tudo aqui. Comodidade, É uma Sim. comodidade sem tamanho. Aí eu disse, não, eu vou lá. Eu vou fazer essa transferência na boca do caixa. Cadê o caixa? Não tem mais. Não tem mais caixa da Vocês Cicobi. falam de modernidade, comodidade, esse também eu gosto de contar, né? Pessoal, principalmente o pessoal da área de informática, né? Eu me arrependo, porque às vezes a gente vai modernizando, e se fosse depender de mim para ter museu, não tinha, né? Porque você vai modernizando, vai jogando as coisas fora. Né? Sim. Eu me arrependo. Quando eu fiz a programação na minha cidade, a minha escola era filial dos Estados Unidos. Porque não podia os países criarem escola, principalmente no Brasil, né? O Brasil tinha uma lei de proteção, onde o que lançava lá, só depois de 10 anos podia chegar, entrar no Brasil. Quem acabou com isso foi o Collor, né? O Collor Abriu, né? mudou a cara dos nossos carros, que ele falou que era carroça, modernizou a indústria e abriu a nossa economia para realmente. Outros mercados. Né? Isso. E o meu computador, quando eu aprendi o meu primeiro curso de Basic, depois eu fiz COBOL, Assembly, enfim. Eu fiz tudo isso aí. Aí, tá vendo? Basic é ótimo. Era um monitor, 14 polegadas, preto e branco. A disquete, o que era disquete? Não tinha disquete. Era um gravador com a fita cassete. Que a fita cassete já tá difícil também, que você não tá sabendo, né? Fita cassete já tô puxando aqui já. Tô vendo se vai estar chegando na minha Você época. apertava assim, aí tinha uma fitinha. Fita. Ah, tá. Era aquilo ali, que era disquete. Você fazia o programa, gravava ali. E detalhe, era um módulozinho que tinha as funções. Você tinha que ser bom de matemática. Você tinha que entender bem de seno, cogente, e assim por Cosseno, diante, seno, cosseno, cosseno, tangente. tangente. E era o computador na época e o nosso professor falava, e assim, a gente dividia, era uma máquina dessa para 20. Aí num belo dia ele falou assim, olha, vai chegar uma época que cada casa vai ter um computador. Oi. Aí a gente falou, o cara tem que ser muito Nunca. abastado, né? Não, vai ser normal, cada um vai ter um computador na sua casa. E digo mais, cada um vai ter seu computador.
Aí você imaginava, você vê um trambolho daquele, você fala, imagina a mochila que o cara vai ter que andar com isso nas costas, carregando. Nada disso, é um computador. Ao Sei lá, computador. tem mais função do que um computador, se você for analisar. Ontem mesmo É. minha mãe tava lá em casa, né? Ela viu minha carteira lá com todos os documentos, cartão. Eu falei, não tá carregando sua carteira, não? Tá esquecendo os documentos? Tá Eu falei, tudo mãe, aqui. minha vida tá aqui, mãe. Ou seja, perdeu Eu o falei celular, pra já ela, se eu era. perder o celular, eu perco minha vida, porque Desse tá jeito. tudo aqui. E é até perigoso isso. É A perigoso. modernidade, ela Mas te fica ajuda, nas mas A ela gente também sabe que é perigoso, mas faz. Mas faz. Não é? fica nas dúvidas. Fica- Você troca o celular, você entendeu? consegue recuperar todas as informações. Você falando sobre questão de tecnologia, o meu irmão, ele é programador, entendeu? E ele trabalha Um para... programa. trabalha com programa. Quando fala assim, faz o quê? Eu faço programa. Ele é programador da Credit Suisse, se não me engano. Ele era da Credit Suisse interno e agora ele tá numa empresa de São Paulo, mas ele opera aqui, ele trabalha home office. Legal. E ele fala sobre essa questão do usuário e o programador, né? Que é totalmente diferente, são dois mundos distintos, né? Hoje mesmo ele tá tendo uma discussão sobre isso. Debatendo com ele que eu tenho um problema no sistema contábil, que eu peço solução de suporte, o suporte não consegue me ajudar. E aí eu falei assim, o que eu faço? Porque se o problema é no sistema, quem tem que dar solução é o sistema. Mas quem me atende no sistema não é o programador que fez, é um atendente, é um suporte. Ele falou assim, aí é a questão do programador entender, né? Porque é por dentro, né? A gente entender a questão da lógica, porque a gente Exatamente. não trabalha com a mesma visão do usuário. Não. A nossa lógica é diferente. É Entendeu? diferente. Verdade. É bem interessante isso aí. Doutor, voltando aqui para o nosso roteiro, falar um pouquinho sobre a revisão do Código Tributário. Como Certo. membro representante do CRCRO, na revisão do Código Tributário Municipal, quais são os principais gargalos e desafios que o município enfrenta hoje para equilibrar a arrecadação sem sufocar o empresário local? Então, essa é uma situação ela é complexa, polêmica e que a gente não pode agir com hipocrisia. Sim. Eu penso dessa forma. Todos os treinamentos que eu vi até hoje, tá? Nenhum está oferecendo um treinamento a contento. Quando eu falo a contento é o quê? Eu sou um estudioso de direito tributário também. Eu fiz um trabalho aí uns anos atrás, onde eu cheguei à conclusão não, fato, comprovei, 2.800.000 normas tributárias. Sim. Tá? Você pegar 2.800.000 normas tributárias e transformar numa única lei, é muita audácia, né? Uhum. É muita audácia. Então, assim, eu tenho observado alguns auditores, nada contra, tá? Sim. Até gosto deles, menino, gente boa pra caramba, oferecendo os treinamentos, auditor da Cefim e tal. Mas peraí, o comitê gestor vai ser federal? Não é? Sim. Quem é que delibera lá as normas do Simples Nacional? Comitê. É a Cefim? Não. É a prefeitura? Muito pelo contrário, eles têm que bater continência, aceitar do jeito que tá. Às vezes tem que fazer um convênio para de repente desenquadrar, não é? Então, como que eles vão mudar isso? Então, assim, eu vejo que a gente está num laboratório, tá? Um grande laboratório de experimento. Nós estamos sendo os cobaias disso, certo? Existe aí muito trabalho pela frente, mas muito trabalho, sobretudo na tua área. Você trabalhou com CFLP, né? Sim. Código Fiscal de Operações e Produtos, não é isso? Sim. Tudo isso aí vai mudar, Sim. né? Você vai ter, seu irmão que é programador, vai ter que criar lá com certeza os códigos vão mudar, os campos vão mudar, né? Porque esse IBS aí vai mudar tanto, que hoje, por exemplo, as fazendárias estão ali de mão dada, né? Por lá, ajustar aquela coisa toda, não, vai ter um comitê gestor, nós vamos ter cadeiras, né? São Paulo brigou, porque proporcionalmente precisava de mais cadeiras, até concordo, beleza, tranquilo. Só que a justiça já está de olho nisso. Você tem uma ideia? Semana agora, o STJ alterou o regimento para justamente diluir as demandas que vão começar a surgir entre Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal e o próprio Conselho Gestor do IBS. Então, ou seja, queria eu que o Brasil simplesmente simplificasse a forma de tributar. Queria eu. Tá? Não tivesse tanto mecanismo, tanta coisa. Você vê, não vamos longe, não. Esse E-Social. Isso não é coisa de Deus, não. Isso não é coisa. Só quem usa sabe. Entendeu? No governo passado falaram que ia criar uma governança para cuidar dele. Até hoje essa governança não foi cuidada. Aí, ou seja, a Caixa adequa o sistema dela,
Aí fica você contador louco, você não consegue transmitir as informações, você entendeu? Então, ou seja, infelizmente, alguns aspectos do Brasil tá um caminhão sem volante. A gente sabe que tem um caminhão que tem roda, mas não sabe onde vai chegar. E é a mesma coisa, essa reforma tributária queria eu que fosse. Eu falo que o sistema tributário do Brasil é um dos melhores que existe no mundo. E explico. Alguns falam, você é louco, cara. Tributação lá nas alturas. Não. É o único sistema de autolançamento, onde você faz, e tem quantos anos para revisar? 5. 5 anos. E quantas vezes você revisa? Às vezes você bem entender. Você retifica o imposto de renda hoje, amanhã você retifica. Enquanto não cair na fiscalização, você pode retificar milhares de vezes. É ou não é? Sim. E eu, esse tempo todo, eu consegui usar bem isso. Planejamento tributário, entendeu? Trabalhando em cima das falhas que eu vejo, né? Que uma coisa você fazer alguma coisa que é ilegal, outra coisa é você trabalhar em cima da norma. Sim, não, essa norma aqui permite fazer isso, então eu vou fazer isso. Então, a ideia é essa. Então, eu vejo com muita apreensão tudo isso. A gente estava trabalhando, até o Dr. Hudson chegou a trabalhar, quando ele estava representando a OAB na Junta Recursal, e a gente começou a fazer um trabalho, e aí abortou tudo. Porque hoje a gente não sabe onde vai parar tudo isso. Eu estou sempre nas reuniões nossas, né, mensais, sempre conversando com os auditores aí da prefeitura. Eles estão fazendo reuniões a nível nacional para poder ver como que vai ficar, porque por enquanto a gente não sabe, porque eles estão pegando o quê? Existem algumas empresas pilotos, são grandes empresas, né? Sim. Que é engraçado, eles começam pelas grandes, que são um número reduzido, e acaba depois no final sobrando para as pequenas, né? Tipo, se vira, né? Adequa ao que os outros estão fazendo. Então, aquelas questões de compensações mesmo, eu estou vendo lá no CAF, o CAF está reformando tudo. Tributação de holding, então, nem se fala. Tem que tomar um cuidado danado, né? Porque é aquilo que eu falo, quando você vai fazer uma holding, que você faz a tributação que precisa, porque o grande trunfo da holding não é sei lá construir uma holding. Você pegar seu office boy, você vai lá construir uma holding. Agora, como que é feito isso? Será que está havendo uma transferência patrimonial de uma forma menos gravosa para aquela pessoa que amanhã ou depois ele não quer dividir os 30%? Ele não, né? Os herdeiros dele. Então, é uma situação assim, a gente tem que pensar muito. E eu não quero ser hipócrita de falar para você que essas coisas já estão funcionando e vão funcionar, não. Existe muito trabalho pela frente. Eu só tô vendo, o judiciário já mobilizou, já mudou até o regimento, porque ele sabe que vai começar a respingar nele. Vai. Certo? E aí o STJ já traiu para ele, né? Como responsabilidade, como competência, né? Originária. Puxou já. Como vai envolver o Conselho Gestor, que é federal, então realmente ele não pode deixar para dar interpretação de tribunais, não. Então deixa por ele. E aí eu acho que já vejo com preocupação isso. Que é aquilo que eu falo. Como jurídico, eu não queria saber de algumas coisas da parte contábil. E vice-versa. Entendeu? Então eu estou vendo dessa forma aí, com muita preocupação. Eu entendo que já temos um sistema que já opera há muitos anos, que ainda teria muito a melhorar e tem muita coisa que não dá certo. Imagine já inventar um outro novo agora, entendeu? E aí vai andar os dois em conjunto um bom tempo, até 2031, porque é transição. Como que vai operar esses dois juntos? E aí, um só já é difícil. Um só já é difícil, já não funciona direito há muito tempo, imagina dois. Exatamente. E aí interligar município, estado, federal, União, então num bolo só, numa forma só. Você deve ter trabalhado com as pré-emitidas esse ano, né? Com as? Imposto de renda pré-emitido. Não, esse ano não. Não, das pessoas físicas? Você não puxou pelo sistema? Das pré-preenchidas, entendi. Eu entendi, eu estava entendendo outra palavra. Pré-preenchidas, sim. Isso, pré-preenchidas. Você puxou os dados lá. Sim, você viu as divergências? Muitas divergências. Vamos lá, não vamos muito longe, não. A questão lá da distribuição na microempresa. Você trabalhou até outubro. Sim. Não é? Você faz a distribuição é isenta, né? Aí eles criaram lá o mecanismo para tornar a debênture tributando. E aí? Eu falei no escritório, não, cria lá usa lá como se tivesse feito uma distribuição isenta. Independente da classificação que eles vão fazer, deixa como isento. Não deu outro. Tudo na mão. E lá entra a sorte que é o mesmo código, né? Mas tudo, e foi transmitido dentro do que o governo queria que fizesse. E o próprio sistema não cruzou aquela informação adequada. Então, por exemplo, você vê ali que não está no campo devido, mas como é isento, tanto faz. Né? Ele vai ler como isento, não vai, mas você tem que ficar adequando.
Subir. E nós tivemos inúmeros casos assim. Tudo é questão de mudança, né? Porque acabou com a DIF, não existe mais a DIF, a DIF que era o espelho ali do ano, agora tudo é puxado pelo social, Isso. é muita informação pro governo puxar isso aí tudo, entendeu? Imagina você transmitir 12 meses, 13 meses de todos os cobradores, todos os eventos do mês, é muita coisa. Verdade. Entendeu? E aí, o nome já fala, declaração de ajuste, né, anual. Esse ajuste nunca bate com a pré-preenchida. E aí os contribuintes já estavam acostumados a fazer pela pré-preenchida. Entendeu? Que pega ali e já só transmite, acha que é simples. Você vai conferir, vai confiar, não bate, entendeu? Mas eu vou falar uma coisa pra você. Nossa região tem umas situações interessantes. Vocês não tem nenhum parente que é da Sucan, não, né? Não. Eu acho muito interessante, porque assim, o que aparece de imposto de renda lá no escritório, porque a pessoa que vai fazer, sobretudo a turma da Sucan, tem lá uma turma que faz o imposto de renda, Sim. eles se preocupam só com a restituição. Só com a restituição. Questão patrimonial, eles não sabem nem do que se trata. Só rendimento. Então, volta e meia, chega lá, às vezes a pessoa tinha capacidade, tem caixa ali, justificado lá para comprar um carro importado, não consegue comprar uma moto. Porque não tem. Porque o sucanzeiro foi lá e matou os caixas dele tudo, eliminou o dinheiro, né? Aí eu brinco com eles e falo, ó, o pessoal da Sucan lá, eles estão acostumados a matar mosquito. Mas a dose para leão eles não aprenderam ainda qual é essa dose não, né? Então assim, nós que somos da área, somos técnicos, quanto mais o governo pregar que qualquer um pode fazer um imposto de renda, beleza pra gente. Eu mesmo falei, eu não ganho, a não ser planejamento tributário, que eu vou entrar na vida da pessoa, né? De repente 5 anos que está dentro do prazo prescricional, eu não ganho o dinheiro fazendo imposto de renda. Exatamente. Eu ganho corrigindo. Certo? Então, quanto mais fizer errado para mim, melhor. E aí, o que eu falo? Deixa o governo pregar, qualquer um faz. Deixa o pessoal usar essa pré-preenchida. Né? Mas na hora de ajustar... Vai cair na onde? Vai cair em quem entende. Não é isso? E eu trabalhei com esse sistema aí durante muitos anos, trabalhando com as falhas dele. Fazendo planejamento tributário, entrando 5 anos na vida da pessoa, corrigindo imposto de renda, 5 anos, e ela falou, eu estou fazendo contrato para você para garantir 5 anos, eu acompanho. Passou disso daí, já é por sua conta. Então, eu tenho falado que o sistema tributário nosso é um sistema tributário bom. Eu tive com o Everardo Maciel, você já ouviu falar dele? Everardo Maciel. Everardo Maciel é uma lenda. Hoje, essa questão da informatização do imposto de renda aí, agradecemos a ele. Um cara inovador, um cara visionário, um cara que falou, nós temos que informatizar o sistema de imposto de renda do Brasil. Né? Eu, como sou das antigas, eu cheguei a entregar imposto de renda, uns falam assim, escrito? Eu falei, não, escrito sim, mas a lápis. A lápis. Porque você tinha que fazer um monte de imposto de renda e escrever a lápis porque o cara trazia a informação. Aí, avançando o horário, meu amigo, um dia eu vi e falou, faltava 10 minutos pro Banco do Brasil fechar. Aí eu falei, vai do jeito que tá. E ali no meio tinha umas duas feitas a lápis. Passou. Entendeu? Então, o que eu falo? Aí o Everardo Maciel resolveu implantar, informatizar. Aí, às vezes, você tinha lá no disquete, você entregava na disquete, aquela quadradinha. Disquetinho. Acho que você já pegou. Disquete, já peguei ela. Então, você gravava ali, aí você simulava, fazia uma coisa, gravava ali, ficava com medo de oficializar. E muitos não usaram, muitos contadores não, continuavam usando ainda o meio tradicional, que era fazer a máquina, aquela coisa toda. E eu fui meio audacioso, meio para frente, né, que a gente já estava lidando com a parte de informática, e eu fui acompanhando aquilo. Aí no belo dia eu fui numa palestra internacional lá no Recife, encontrei com o Everardo Maciel. Cara, é mesmo quando você vê um ídolo que você imaginar aí, entendeu? Porque o cara, o secretário da Receita Federal, foi durante vários governos. E ele que implantou, ele que teve essa visão. E a gente conversando, ele falou, cara, eu criei uma coisa que eu não imaginava que fosse evoluir tanto. Tanto que o Brasil criou e ele exporta para Israel, para esses países todos aí, o sistema nosso, né? De controle de dados. E aí ele contando, né? Falando assim, o pessoal usa o símbolo do leão como o símbolo de imposto de renda. Não é mais o leão. Ele falou, não é mais. O símbolo de imposto de renda já tem um bom tempo. É um T-Rex. T-Rex foi o maior carnívoro que passou pela Terra, né? O Tiranossauro Rex, né? E ele falou que é T-Rex. Por quê? Porque o Brasil comprou um computador tão potente, que eles apelidaram ele T-Rex. Ele é tão grande que eles não conseguiram trazer para o Brasil.
ele fica lá na Filadélfia, esse computador. E é lá que processa todas as informações de imposto de renda. Essa pré-impressa é feita lá, entendeu? Ou seja, eles pegam os dados, repassam para lá, e eles compilam e acabam fazendo aquele cruzamento. Através do Truex, que passou a ser o símbolo do imposto de renda. Não é mais o leão, é um Mas não foi tiranossauro divulgado Rex. ainda, né? Não divulgaram. O Para não medo, né? assustar. É. Exato. O Tiranossauro é lenda, né? É lenda. Doutor Alexandre, você presta assessoria para grandes empresas de vários estados do país, como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro também, né? Espírito Santo. Diga agora como para jovens advogados que querem entrar nesse nicho da consultoria tributária e assessoria empresarial, qual o primeiro passo? O que precisa para poder o advogado ganhar essa confiança do cliente corporativo? Olha, eu falo, é delicado. A minha situação, às vezes, eu usar ela como exemplo é meio delicado, né? Situação bem atípica, que uma coisa acabou levando a outra, mas eu falo assim, hoje, para o jovem, é o quê? Humildade, principalmente humildade, né? Uhum. Buscar conhecimento e fortalecer as parcerias. Não pode deixar de... Isso é imprescindível. É isso que a gente está fazendo, não é? É isso. Network, esse network, isso tem que ser valorizado, certo? Com certeza. O jovem sai da faculdade e diz, não, você é o grandão, você é o bambambam. É o cara. É o cara. Já pensou errado. Uhum. Né? É humildade. Porque o que eu falo, por mais que eu saiba, às vezes se lida com um problema que eu não enfrentei ainda. Sim. E você já enfrentou ele, já resolveu, então essa parceria, esse intercâmbio de informações é muito saudável. E o jovem tem que entender isso. Existem nichos aí inexplorados, como eu disse. Hoje, no sistema de cooperativa de crédito, são poucos profissionais a nível de Brasil. Nós temos um grupo a nível nacional que acho que não chega a 12 advogados. Olha só. Né? E aí vem a área tributária também, que é uma área pouco explorada, onde na faculdade as pessoas já pulam fora, na área do direito, ninguém quer saber direito tributário, né? E assim por diante. Então, humildade, buscar conhecimento, né? Aprimorar, certo? E ter em mente que por mais que ele saiba, sempre vai ter alguém que enfrentou um problema que ele não enfrentou ainda. Então é por isso esse intercâmbio de informações é muito importante. E agradecer, né, de coração mesmo, porque eu falo pro doutor aqui, falo pro pessoal, cada podcast que a gente participa, a gente que tá do lado de cá, a gente aprende muita coisa. Com certeza. Entendeu? Aprende muito, porque às vezes a minha dúvida é a dúvida de quem tá assistindo. Então eu aproveito a minha oportunidade que tô aqui para poder tirar, né, trazer aí de forma descontraída o que a gente quer aprender. E ter um convidado com essa expertise e essa experiência de vida, principalmente, eu acho que conhecimento vem agregar com a experiência da vida, né? Então, igual o senhor comentou aqui, os desafios te levaram ao trilhar o seu caminho de hoje. Uhum. É importantíssimo e é muito gratificante pra gente ter aqui o senhor. E fique à vontade para vir novas vezes e trazer novos assuntos que eu acho que não acabou. Acho que com certeza. Mais de 30 anos de estrada, tem muito assunto que a gente nem chegou a adentrar aqui nesse podcast de 1h30, 1h20. E aí eu deixo as palavras finais para o senhor. Se tem alguma consideração que você quer fazer ainda, algum assunto que o senhor quer deixar aqui para o nosso público, alguma dica para os nossos ouvintes, né? Chave de ouro aí. Deixa à vontade para o senhor agora. Eu tenho a agradecer vocês por darem essa oportunidade. Como eu disse, esse podcast de vocês é muito interessante, porque além de vocês trazerem assuntos muito interessantes, muito pontuais, né, que ajudam o empresário, né, o cidadão em geral, e para mim é muito gratificante, eu me sinto muito honrado em poder, né, fazer essa mescla entre o profissional, o familiar, né, e toda a vida, porque eu acho que nós temos que deixar uma mensagem para o jovem hoje, né? Sim. O jovem tem que acreditar mais de que ele, sendo seletivo, né, procurando trilhar pelo caminho correto, mesmo que seja um pouco árduo, sempre vai ter uma trilha para ele poder chegar no local desejado e de uma forma bem assertiva, de cabeça erguida, né? Dificuldades vai existir, sempre vai existir. Isso é natural, faz parte da vida.
Se não fosse assim, a gente não estaria aqui hoje conversando, né? Sim, A gente realmente passa por alguns desafios da vida, mas esse podcast de vocês ele é muito educativo em todos os sentidos. Que as pessoas realmente aprendem muito, né? Com essa oportunidade que vocês estão dando. Dr. Vladimir, sobretudo abrir as instalações dele para poder receber os colegas. Isso é muito honroso, doutor. Isso aí é muito importante, né? A gente vive dias hoje onde os relacionamentos estão muito frios sim. e eu já tinha uma admiração do senhor, só aumenta, né? Pela Obrigado. postura do senhor, pela integridade, pela humildade, pela parceria, porque é isso, não é uma troca de informações que nós fizemos aqui. E com certeza, nós que estamos aqui presentes, os ouvintes, né? Vai Sim. ter alguma coisa que eles vão tirar de Tirar de útil útil. dessa nossa conversa. E O objetivo é esse, né? eu acredito que nós passamos aqui uma boa mensagem, né? Sim, Porque uma coisa é você contar, outra coisa é você viver. sim. E é o que eu vivi, né? A minha trajetória em Rondônia é uma trajetória que eu falo que Deus foi muito bom para mim, né? E me dá um lugar maravilhoso que eu adoro, uma família maravilhosa, profissões que eu adoro, que eu falo, eu me sinto jogador de futebol. Eu faço o que eu gosto e ainda consigo ganhar dinheiro, É verdade, é não é? verdade. Então é isso, né? Agradecer vocês aí pela oportunidade e que venham outros aí, que venham outras pessoas aí que possam realmente passar uma mensagem não somente profissional, como de vida também. Show. E tem passado muitas Tem. figuras ilustres aqui, muitos colegas, advogados, delegados, É isso. juízes, Olha só. enfim, Clientes, amigos. clientes, exatamente, amigos. Nos siga lá, nos siga, Com porque você vai certeza. gostar de Ah, ver todos os vídeos que estão gravados. Mas, novamente, muito obrigado, um grande abraço à sua equipe lá, sua esposa, seus filhos, suas Só, filhas, né? só aproveitando, falando sobre a questão de seguir, deixa à vontade para ele divulgar as redes sociais dele, Sim, contatos, se alguém exatamente. tiver. O meu geralmente o Instagram ali tá atrelado, né? Uhum. Os contatos telefônicos, o Facebook, onde a gente faz várias postagens, né? Algumas coisas do dia a dia, né? Sim. Sobretudo final de semana da moto. Sim. E o dia a dia profissional, né? Alguns julgados do CARF, algumas coisas que a gente percebe que é proveitoso, né? Sim. Para o cidadão em geral, para o empresário. É Alexandre Alves Ramos, advogado. É meu Instagram. Show. Ali a pessoa consegue acessar tudo ali. Show. Bacana. Nossa audiência, muito obrigado pela paciência. Tenho certeza que vocês gostaram e vão levar o conhecimento que adquiriram aqui com as palavras, com as experiências do Dr. Alexandre. E nos siga sempre no nossas redes, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.